Bom, muito bem. Então, vamos ver agora um exemplo de computador sem sistema operacional. O que é um computador sem sistema operacional? O Atari, por exemplo. O Atari, né, é um videogame que você usa um cartucho nele, tá? É um videogame com cartucho aqui, tá? Ele é um computador sem sistema operacional. Por quê? Né? Ah, tem que compartilhar a tela. Estou esquecendo aqui, ó. A tela inteira. Compartilhar. Todo mundo vendo aí, né? Tá certo? Todo mundo vendo agora? Sim. Então vamos lá. Olha lá, ó. Computador sem sistema operacional, tá? Um Atari, por exemplo, é um computador sem sistema operacional. Por quê? Porque você só vai ter um programa rodando. Onde que está esse programa? Está no cartucho, tá? O que é o cartucho? O cartucho é o marrom, tá? Outros exemplos, ó, controlador de um forno de micro-ondas. Um Arduino, por exemplo, os programas que você grava no Arduino. Você tem sistema operacional no Arduino? O Arduino não tem sistema operacional, ele tem duas funções, setup e loop, né? A loop seria, entre aspas, o sistema operacional dele. Mas aí, quando é uma coisa assim muito simples, você não chama de sistema operacional, você chama de monitor, tá? Então, você tem um conceito que é chamado de monitor. O que é monitor? Monitor é um loop infinito que você cria para você controlar diversas portas de um dispositivo microcontrolado, tá? Você tem um microprocessador, um microcontrolador, e você tem um loopzão ali que fica ali, lendo o teclado, exibindo alguma coisa no display, depois pegando o buffer da internet, depois pegando e mandando alguma coisa para o buffer, sei lá, da antena CDMA ali. É uma coisa assim, simples, tá? Não tem sistema operacional. Agora, quando você começa a ter vários programas rodando ao mesmo tempo, e esses programas são complexos, tá? Mesmo o LG, eu trabalhei na LG. O LG, aquele LG coloridinho, como é que chama? LG não, Nokia, né? Não, LG. Você tinha um LG que você era o flip, né? Que você abria e... Aquilo ali já tinha sistema operacional, pra vocês verem que, né? Você já não consegue, quando você tem vários processos, você já não consegue. Mas vamos voltar aqui para o exemplo do Atari. Aqui, ó. Um exemplo do Atari, tá? Por exemplo, uma maquininha de cartão. Eu fiz uma maquininha de cartão, tá? Tinha software? Tinha, mas não era um sistema operacional, tá? Era um monitor, tá? Então era uma coisa muito simples. A gente não chama essas coisas muito simples aí. Por exemplo, a função loop do Arduino é um sistema operacional? Não, é um monitor, tá? Vai monitorar portas de entrada e saída de um microcontrolador, por exemplo. Então é um monitor, não é um SO, tá? Um SO é algo mais complexo. Então vamos voltar aqui ao exemplo do Atari. Ó, olha só. O Atari, tá? Ele foi muito popular aí. Eu tive um Atari, tá? Só que meu Atari não era transcodificado. Eu jogava em preto e branco. Eu jogava numa TV preto e branco valvulada, tá? Aí tinha os cartuchos aqui, né? O cartucho, o que ele é, o cartucho? O cartucho é o marrom, tá? Então você coloca... Aqui é o diagrama esquemático do Atari, ó. O processador, o microprocessador do Atari é o 6507, né? Aí você olha o seguinte, ó. Aqui são as linhas de endereço, tá vendo aqui, ó? E aqui são linhas de dados, ó. Então ele tem 12 linhas de endereço, tá? O que eu tô vendo aqui são 12 linhas de endereço e 8 linhas de dados. Então ele é 8 bits, tá? 2 elevado a 12 2 elevado a 10 é 1024, 2048, 4096. Então, os cartuchos, eles tinham no máximo 4K, tá? E aqui são as linhas de endereço. Vocês estão vendo, ó, que isso daqui, ó, é o soquete do cartucho, tá? Plug-in ROM socket, tá vendo aqui, ó? E aí, você tinha mais 3 chips aqui, ó. O Atari era muito simples, ó. Ele tinha esse chip aqui, que era o microprocessador, a ROM, que tinha o joguinho, a ROM que tinha o jogo, né? Que é o cartucho, tá? Isso daqui é o cartucho. Ó, tinha o Pac-Man aqui, eu joguei muito Pac-Man. Então aqui, ó, essa aqui você botava o cartucho aqui. Então ele ia buscar, ele fazia o ciclo de instruções, buscando instrução em assembly, executando, buscando instrução em assembly, executando, buscando instrução da ROM, a ROM era o cartucho, tá? E onde que ficava a RAM? A RAM, ela ficava no Riot, tá? Esse chip aqui é o Riot, é o 6532, tá? Ele tem uma RAM. Só que essa RAM aqui, eu costumo dizer que não é memória, é uma vaga lembrança, porque ela é muito pequenininha.
ela é uma RAM de vídeo que você só consegue desenhar uma linha no seu vídeo, tá? Então, os caras que programavam pro Atari, quando eles iam programar um jogo, eles tinham que programar o frame do jogo, o quadro do jogo, tá? Porque o jogo ele é 30 vezes por segundo, né? Você tem que atualizar ou fazer o refresh 30 vezes por segundo. Então, você tinha que atualizar linha por linha aqui, usando esse chip aqui, ó. Você imaginou que inferno que era? E você tinha que fazer isso para todo jogo. Todo jogo que você programava aqui no Atari, você tinha que acessar esse chip de RAM aqui e desenhar o frame do seu jogo aqui nessa RAM aqui, ó. Tá vendo? Ó? O seu jogo estava aqui na ROM, você tinha que acessar a RAM e fazer o som, e fazer a linha de imagem aqui do seu frame, tinha que fazer tudo aqui. E esse cara aqui é o TIA, tá? Esse cara aqui é para você mandar o sinal para a TV, tá? Então você tinha um negócio aqui que você conseguia programar aqui também, mas ele era para mandar os dados aí para a TV. Eu acho que aqui tinha uma ROM também, eu não sei como é que é. E isso daqui são os conectores aqui, ó. Os conectores do joysticks, né? Joystick, né? Essa palavra joystick. O que é joy? Né? Joy é alegria, né? Alegria, júbilo, contentamento, felicidade. E stick é o que? É pau, bastão, né? Pau, bastão, o que mais tem? Vareta. Aí você combina as duas coisas, você vê o que dá, né? Então o joystick ele era controlado por esse chip aqui, ó, né? O TIA, né? Então o TIA ele controlava os sinais de TV e os joysticks aqui. Então tudo que você fosse fazer, você tinha que se virar aí nos 4K do cartucho, tá? Para você fazer esse trem funcionar. Então você imagina como é que era o inferno. E os caras faziam uns negócios muito bem bolados, assim, por exemplo, o River Raid, tá? Que era um jogo popular na. Ó, aqui é uma foto de um Atari, tá? Então você vê aqui que ele tem 3 chips, ó, o processador aqui, ó, que é o 6507. Você tem, ó, o TIA, né, que é esse chip aqui, ó, C010444. E aqui você tem o Riot, né, que é o que tem RAM e entrada e saída. E aqui é um transcodificadorzinho aqui para converter NTSC para PAL-M, né? NTSC é North American Television System Committee e PAL-M é Phase Alternating Lines, que é o sistema brasileiro. Então, muitas vezes, os caras colocavam esse negócio aqui chamado transcodificador aqui para fazer a conversão para o sinal que sai aqui. O sinal aqui é RF, tá? Então, isso daqui é o módulo RF, é o módulo de radiofrequência, que manda o sinal para a TV. Então, o pessoal jogava em TV esse negócio aqui. E isso daqui é o soquete do cartucho. O cartucho é a ROM, né? E tudo que você vai fazer no jogo tem que estar dentro dessa ROM. Aqui o cara fez uma réplica, tá vendo aqui, ó? Eu peguei olha o nome que o cara deu no site, ó, Retrocomputaria. Aí o cara, o que o cara fez? Ele pegou uma EEPROM aqui, ó, uma EEPROM. O que é uma EEPROM? Como é que eu sei que isso aqui é uma EEPROM? Porque ela é apagável por UV. Então ela tem o chip, na verdade, ele está dentro desse pedacinho aqui, ó, tá vendo? Se incidir luz UV aqui, isso aqui apaga. Então isso daqui você grava com um gravador de EEPROM, tá? Então esse chip aqui provavelmente tem 4K. E aí você coloca você coloca tipo um band-aid, não, band-aid não, como é que chama? Esparadrapo, que você cobre isso aqui com esparadrapo para não pegar a luz, para não apagar aí, tá? Então isso daqui é uma réplica de cartucho Atari, tá vendo aqui, ó? Tem cara que faz isso aqui e ganha dinheiro ainda hoje, né? Muito bem, mas é lógico, né, que a tecnologia tem que evoluir, as pessoas se cansam de ficar programando sempre a mesma coisa, né? E aí surgiram os primeiros computadores pessoais. Então o primeiro computador que surgiu, tá? Foi o PC XT, né? Que ficou popular aí, usava o processador Intel 8088. Esse processador, ele possuía... Note que o Atari ele tinha 12 linhas de endereço, né? Esse aqui possuía 20 linhas de endereço. Então, quantas posições de memória você consegue endereçar? 2 elevado a 20, né? Ou seja, né? 1 megabyte aqui. Você conseguiria, com esse processador, 8088, você já conseguia endereçar 1 megabyte de memória. E era tanta memória, gente, que o pessoal da época, tá? Eles achavam que nunca você ia usar mais que 1 megabyte de memória, tá? Então, tudo que eles faziam, né? Depois vocês vão ver, que surgiu 286, 386,
E aí surgiu o conceito de modo real, porque eles queriam que os programas eles continuassem compatíveis, tá, com 80 e 88. E essa compatibilidade existe até hoje, pasme você, tá? Então você ainda tem modo real aí, você ainda... Deixa eu ver aqui os comentários, o pessoal comentando aqui, né? Tem fita isolante, pode ser fita isolante também, tá? Então, assim, até hoje ainda tem modo real, tá? O pessoal programa aí em modo real. 10 minutos de... Não, tá ótimo. Então, veja, esse processador aqui, ele possui um clock de 4 MHz. Hoje você tem processador GHz, né? Ele tinha interfaces com disco rígido, disco flexível, que é o famoso disquete que eu mostro nas aulas práticas, teclado, né? Porra, imagina, nessa época você ter um teclado, você poder editar texto, era uma coisa impensável, né? Antes do computador você tinha máquina de escrever. Procura no Google aí, máquina de escrever, que você vai ver uns negócios pré-históricos aí, tá? Saída CGA ou VGA, rodava o DOS, Disk Operational System. O DOS, pessoal, ele rodava no 8088. Só que o Minix, né, que o Tannenbaum criou, né, o Minix, ele também rodava no 8088. Só que o Minix, ele tinha um negócio chamado anéis de proteção, tá? Esses anéis de proteção, eles não existiam no processador. Então, eles eram implementados em software. Então, o software do Minix implementava esses anéis de proteção. Depois, essa técnica de anéis de proteção, ela começou a ser implementada em hardware, tá? Então, os processadores como 386, 486 e por aí afora, eles começaram a implementar proteção de memória por hardware. E aí surgiu o que a gente chama de modo protegido, tá? Então, ó, continuando aqui, tá? Vamos ver se a gente avança aqui. Então, ó, vou te mostrar aqui alguns exemplos de computadores dessa época. Aqui, ó. Antes eu quero que vocês respondam. Qual desses softwares firmes abaixo não pode ser considerado como software básico? Qual deles aí, pessoal? Você tem aqui, ó, núcleo de sistema operacional. É software básico? Sim ou não? Deixa eu ver aqui. Núcleo de sistema operacional. O núcleo é a parte central, o coração do sistema operacional, aí, o core, né? O coração do sistema operacional. Ele é software básico? Sim ou não? Já dá para ter uma noção boa agora, né, pessoal? O que vocês acham aí? O pessoal não quer responder, né? Vamos ver aqui. Programas controladores de dispositivos proprietários. São os drivers, né? Driver é software básico? Microprograma da ROM de controle da CPU é software básico? ROM BIOS da placa-mãe do computador, firmware gravado numa memória flash de um microcontrolador. O que é software básico aí? Aliás, o que não é software básico, né? Que não pode ser considerado software básico, né? O que não pode ser considerado software básico? Os 4 últimos são básicos. Deixa eu ver aqui. O que não é software básico, pessoal, eu vou responder a pergunta aqui, ó. O que não é software básico é um microprograma, tá? Porque o microprograma ele tá dentro da CPU. Então ele não é nem firmware nem software, tá? Você não considera nem firmware nem software. Não é firmware porque você não pode mexer nele, né? É só o fabricante que vai conseguir mudar o microprograma aí, né? Você não vai deixar o usuário mudar o microprograma da CPU, né? Não tem nem como, né? Porque se você fizesse isso com a CPU rodando, você ia travar a CPU. Não tem como você fazer isso, tá? Então, não é software básico, tá? Home BIOS da placa-mãe dos computadores é software básico, firmware gravado em qualquer dispositivo é software básico, drivers são software básico e o núcleo do sistema operacional é software básico, tá? Então a gente pode pensar no sistema operacional como uma máquina estendida. Ao invés de executar instruções de nível mais baixo como o microprograma faz, o sistema operacional disponibiliza funções para o programa do usuário para que ele não tenha que escrever essas funções cada vez que ele quiser fazer uma ação específica, como escrever um caractere na tela ou ler um arquivo de disco. Então o programa do usuário vai fazer uma chamada ao sistema para realizar essas ações, tá? Só que aí tem o seguinte, né? Para você chegar no nível de chamada ao sistema, né? Vamos supor que você está codificando um SO do zero, tá? E você quer disponibilizar esses serviços para o usuário do seu sistema. Até você chegar no nível em que você tem a chamada ao sistema,
você tem que percorrer muita coisa ainda, que eu vou mostrar para vocês aí, tá? Bom, então isso aqui é um computador antigo, tá? Um XT aí com monitor colorido. Eu usei muito isso aqui quando eu era aluno da UFSCar, tá? Isso aqui era bem, ó, as primeiras versões do DOS cabiam em discos flexíveis de 5,25 polegadas, né? Normalmente os programadores carregavam consigo 2 ou mais discos. Então um disco tinha o sistema operacional, que era carregado para a memória RAM durante o processo de boot, tá? Os computadores tinham pouca memória, geralmente 500 KB, é muito difícil você ter um computador com 1 megabyte, tá? Os demais discos continham programas ou jogos de usuário, então, ou compiladores, né? Então, por exemplo, eu tinha um disquete lá que era o DOS e eu tinha um disquete que era o Pascal. Então eu levava e um terceiro disquete para gravar o programa que o compilador Pascal ia compilar. E a compilação não era para a memória, a compilação era para o disco. Então, quando você estava compilando, você estava escrevendo no disco, demorava pra caramba, né? Não vai vendo, né? Então, a compilação era feita para o disco, já que não havia memória suficiente para compilar para a memória. Os drives eram denominados A2 pontos, B2 pontos. Isso daqui é um shell, tá? Então, assim, o sistema operacional termina de carregar, ele já mostra um prompt de comando ou shell para o usuário, né? Nas primeiras versões de SO, você tinha esse negócio que é shell. O shell ele é mais um programa que o sistema operacional está executando, ele não faz parte do sistema operacional. Então, o shell ele não faz parte do sistema operacional, tá? E os discos ISO geralmente tinham alguns megabytes de memória, tá? Então, um disco rígido. E aqui é um joguinho do tipo Tetris, né? Com caracteres aí e texto, tá? Então, normalmente isso aqui é bem arcaico, né? Então, vocês verem como é que era a computação, né? Bom, para que você escreve o sistema operacional, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui quanto tempo. 17 minutos está ótimo. Ó. Qual o principal objetivo de você escrever um sistema operacional? Ó? Você vai prover rotinas básicas para determinadas tarefas, poupando o programador de ter que escrevê-las. Lembra que eu dei o exemplo do Atari lá, que você tinha que fazer rotina para tudo? Não, aqui se você tem um sistema operacional ou uma home BIOS, você não precisa. Então, por exemplo, ler um caractere do teclado, exibir um caractere na tela em modo caractere, né? Por exemplo, esse jogo aqui que eu mostrei para vocês é um jogo em modo caractere, né? Exibir um pixel na tela em modo gráfico, né? Então, essas rotinas são chamadas a partir de instruções especiais denominadas instruções de chamada ao sistema operacional, que também tem outros nomes, trap e interrupção de software. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, tá? Num exemplo real aqui, tá? Vamos pegar, por exemplo, ó, esse arquivo aqui, ó, implementar seu próprio sistema, que foi uma tradução do livro francês aí que eu fiz a tradução com muito carinho para vocês aí, tá? Então aqui, ó, a gente pode ver várias coisas, tá? Então, deu maior trabalho traduzir isso aqui. Por exemplo, ó, vou dar um Ctrl mais aqui, tá? Por exemplo, ó, isso daqui, ó. Isso aqui tá zoado. Isso aqui tá zoado. Deixa eu pegar uma que tá boa aqui. Ó, esse aqui, ó. Isso daqui, ó. Isso aqui são instruções ISA, tá? Tá vendo aqui, ó? São instruções assembly, tá? Cada instruçãozinha dessa daqui, ó, ela vai ser interpretada por um microprograma, tá vendo aqui, ó? Tá? O que eu tô fazendo aqui, ó? Eu vou querer fazer o seguinte, eu vou querer exibir uma mensagem na tela, tá? Para exibir uma mensagem na tela, puta, como tá zoado esse negócio aqui. Deixa eu abrir o... Peraí. C2 pontos, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, Saguin, Home, Ronaldo, OS. Vamos pegar aqui aula 02, multisect.asm, vou abrir com o Notepad aqui, ó. Ó, aqui não tá zoado. Olha aqui, ó. Aqui, ó, essas instruçõezinhas aqui, cada uma delas aqui, vão ser instruções do nível convencional de máquina. O microprograma que está dentro do CPU vai interpretar essas instruções
e vai executar o que elas estão pedindo, tá? Então, você pode imaginar que uma instrução dessa daqui é como se fosse uma função, tá? Então, o move é uma função, o call é uma outra função, o push é uma outra função, tá? E esses caras aqui são parâmetros dessas funções, tá? Então, o microprograma, ele interpreta isso aqui, tá vendo? Ele é o interpretador que vai interpretar essas coisas aqui, tá certo? Qual que é o objetivo do sistema operacional? Por exemplo, você quer ler, por exemplo, você quer ler um setor, tá? E carregar esse setor para a memória, tá? Então, o que você faz? Você inicializa o disco. Então, aqui, ó, você está chamando a ROM, chora a X, faz a X valer 0. Aí, esse int13 aqui, você está inicializando a ROM, você está inicializando o disco aqui, tá? Dando um reset no disco. Então, isso daqui é um reset no disco. Esse int aqui é inteiro? Não, isso aqui é interrupção de software. Isso aqui é chamada ao sistema operacional. Como você não tem sistema operacional ainda, isso aqui é uma chamada BIOS para fazer alguma coisa, no caso, resetar o disco. E aí você quer carregar setores para a memória, tá? Então, para carregar setores para a memória, você não vai ter que se preocupar com as cabeças do disco, se a cabeça está alinhada com a trilha, qual setor que você está lendo, se a marcação do setor, se você passou pela marcação do setor ou não, esse tipo de coisa aí, você não vai se preocupar. Quem vai fazer isso para você é uma rotina que está dentro da interrupção 13, tá? Que é a rotina 2, que você colocou em AH aqui, da interrupção 13, tá? Então, isso daqui é um exemplo de chamada ao sistema, que nesse caso não é o sistema operacional, é a BIOS. Mas quando você chama o sistema operacional, a ideia é exatamente a mesma. Você vai passar um monte de parâmetros e vai chamar uma função. Então, isso daqui você pode pensar que é uma chamada a uma função. Tem umas diferenças que eu vou falar depois, mas você pode pensar, grosso modo, que isso aqui é uma chamada a uma função. E essa função é uma função do SO. Então, toda vez que você vê int num programa, em assembly, é uma chamada ao kernel. Ou é int ou é syscall, tá? Uma dessas duas instruções aí é chamada ao sistema operacional, tá? Não sei se ficou claro aí, mas basicamente você chama o sistema operacional desse jeito aí. Deixa eu ver aqui, pessoal, como é que tá aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá. E aí, vocês estão entendendo? Tá muito confuso? Como é que é? Eu estou fazendo o melhor que eu posso aqui, tá, gente? Tem muita coisa que... Ó, veja, eu não estou cobrando de vocês... eu acho que estou entendendo. Tá ótimo. Então, assim, eu não estou cobrando de vocês saber assembly. Não estou cobrando isso, tá? Eu quero conceitos. Eu estou falando aqui de conceitos, coisas mais gerais, tá? Qual detalhe? O que eu tenho que colocar em H? O que eu tenho que colocar em AL? Como é que eu faço para ler um disco? Isso daí, tudo isso aí, tá? Não é relevante no momento. Eu quero saber o seguinte, como é que eu faço para chamar o sistema operacional? É int ou syscall, tá? Int ou syscall são instruções assembly, que chamam o sistema operacional. É isso que você precisa saber por enquanto, tá? E, bom, basicamente isso, tá? Depois eu vou mostrar aqui uma chamada no Linux, como é que é feita uma chamada no Linux, tá? Porque o Linux eu estou rodando ele aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Isso aqui é o Windows Subsystem for Linux, ó. É o Ubuntu dentro do Windows. Olha que coisa maravilhosa isso aqui, ó. Funciona tudo que funciona no Linux, ó. LS, CDOS aqui, ó. CD, quer ver, ó? Tem o OS, né? Mas na verdade aqui eu criei, ó, CD syscall para a aula de hoje, ó. Aí, ó, você tem aqui um 01 write, ó, CD 01 write, tá? Olha só, eu vou dar aqui, ó, VI é um editor pré-histórico, tá? VI que ainda funciona. syswrite.c, ó. Aqui eu tenho uma chamada ao sistema operacional que é chamado write, ó, tá vendo? Você vê que o write, o que ele vai escrever? Ele vai escrever Hello World na tela. Ó. Então, esse write aqui é uma chamada ao sistema operacional. Ué, mas cadê a instrução em assembly? Calma, eu vou escrever, eu vou te mostrar como é que é esse mesmo programa em assembly. Ó. Quer ver? Ó, VI, cadê aqui? Deixa eu dar um ls aqui para ver. VI asmewrite.s. Tá?
Olha aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho um write só que em assembly. Então, eu estou movendo 1 para RAX, porque a chamada de sistema 1 é o write, tá? Aí eu estou movendo 1 para RDI, só que são registradores de 64 bits, tá? Aí, ó, isso daqui é o standard out, é o manipulador do arquivo onde eu vou escrever. Mensagem, a mensagem está aqui embaixo, ó. Esse é Hello World aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui o endereço da mensagem em RDI, tá? Eu vou chamar a função 13. Não, desculpa. 13 aqui é o número de bytes, tá? Vou passar o número de bytes aqui em RDX. Então, ó, os parâmetros eu estou passando tudo em registrador, ó. RAX é um parâmetro, RDI é um parâmetro, RSI é outro parâmetro, RDX é outro parâmetro. E olha aqui, ó, syscall aqui, ó. É aqui que eu chamo o sistema operacional para escrever Hello World na tela, tá? E aqui, ó, o que tem aqui, ó? Para devolver o programa escreveu Hello World, aí acabou? Né? Não, o programa ele chamou o sistema operacional, então isso daqui é uma trap. Quando você fez essa trap, você entrou no modo kernel, você entrou no modo sistema operacional. O sistema operacional devolveu o controle para você, e aí você vai fazer o quê? Devolver o controle, devolver a bola aí para o sistema operacional. Então você vai chamar a função 60, tá? Com RDI valendo 0, né? Para você retornar 0. RDI é o código de retorno, e o syscall 60 é o exit, tá? E aí você dá esse syscall aqui e você termina o programa. Se você não fizer isso, ele dá falha de segmentação. E eu vou explicar o que é falha de segmentação daqui a pouco, tá? Então, vou dar 2 pontos aqui. Eu vou aqui montar esse programa, ó, asmewrite.s -o asmewrite. Acho que é só assim, né? New line inserted. S-LA. Asmewrite. -o. Asmewrite. Viajei aqui, peraí. Você tem que, ó, esse aqui, asmewrite.o, porque primeiro você vai criar um ponto .obj, tá? Você vai criar um objeto aqui, tá? Aí você tem um asmewrite.o, ó, 1949, 1949, 1º de dezembro, tá? Aí você vai dar LD, que é o link editor do Linux, né? asmewrite.o -o asmewrite. Né? Acho que é isso. ls-la. Aí você criou um asmewrite, que é um executável aqui, tá? Aí eu vou executar esse cara, .asmewrite. Aí ele escreveu aqui, Hello World. Tá vendo aí, gente? Então, o que você fez aqui? Uma chamada ao sistema operacional. Entenderam o que é uma chamada ao sistema operacional, pessoal? Deu para pegar aí o que é uma chamada ao sistema? Isso aqui é você usando o SO, não você fazendo o SO, tá? Porque para você fazer o SO, você tem que implementar o seu próprio sistema. Então, você tem que... Deixa eu dar um Ctrl- aqui, ó. Onde que ele implementa syscalls aqui, ó? Quer ver, ó? Ele implementa syscalls nesse documento aqui, ó. Ó, escrever um kernel, programar um kernel em C, aí depois programar as interrupções, eu vou explicar o que são interrupções daqui a pouco, fazer o gerenciamento de interrupções. Então, uma das funções do sistema operacional é gerenciar recursos da máquina, tá? Aí fazer o gerenciamento das interrupções do teclado. Aí depois o que ele vai fazer? Ó, chamadas ao sistema. Aqui é como você codifica chamadas ao sistema para um kernel de único usuário, tá? Então, o sistema operacional tem vários tipos de sistema operacional. Por exemplo, tem sistema operacional que é monousuário e monotarefa, né? Então, um exemplo de sistema operacional monousuário e monotarefa é o DOS, né? O DOS, gente, ele é monousuário e monotarefa. Então, você só consegue executar, tá? O DOS, ele é assim, você só executa um programa e e o PC é personal computer, computador pessoal. E esse programa ele só atende o usuário, tá? Então, o que acontece? Então, esse sistema operacional é monousuário e monotarefa. O Minix, por sua vez, ele é multiusuário e multitarefa. Então, você pode rodar múltiplos processos. Então, o programa que está rodando no sistema operacional, tecnicamente, é chamado de processo, tá?
Você pode rodar múltiplos processos, ou do SO, ou de vários usuários, ao mesmo tempo, né? Como é que você consegue isso? É multiplexando esses caras no tempo. Eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então vamos continuar aqui. Eu só mostrei isso aqui, tá? Então aquele syscall, aquela instrução que você viu, tá? Ali, ó, é também chamada de trap, armadilha ou interrupção de software. Então, ó, chamada ao sistema operacional, trap e interrupção de software é tudo sinônimo, tá, gente? Então, esse último nome é dado devido à semelhança do fluxo de execução das suas chamadas com as interrupções de hardware. Então, é assim, quando você trata interrupção de hardware e interrupção de software, o esquema que você usa para as duas é igual, tá? O sistema de fluxo de execução é igual. Por isso que as duas chamam interrupção, tá? Não é frescura, não, tá? É porque realmente você tem um fluxo de execução que é igual para as duas coisas, tá? Então, olha lá, quando o programa do usuário quer usar uma dessas facilidades, ele chama o sistema operacional, ou se o sistema operacional não estiver carregado, ele chama a home BIOS. Então, ó, por exemplo, int 13. Na int 13 que eu mostrei para vocês, eu não estou chamando o sistema operacional, estou chamando o quê? A home BIOS, tá? Então, a home BIOS é uma espécie de mini sistema operacional que vem com a máquina quando ela é comprada. Você comprou a máquina, já vem a home BIOS lá toda programadinha para você. Então, a home BIOS é o quê? É um firmware, tá? Por quê? Porque você pode pegar o chip da home BIOS, reescrever ele e colocar de volta na sua máquina. Acho que hoje você não consegue mais fazer isso, mas ou você faz isso, por exemplo, você consegue fazer... Tem uns caras no YouTube que eles ensinam a fazer isso, né? Atualizar a BIOS. Eu jamais faria isso com um computador meu, porque você pode ferrar toda a sua máquina aí se você fizer uma atualização errada, tá? Deixa eu ver quanto tempo aqui. 32 minutos, tá ótimo, tá? Já estamos aqui na metade dos slides, tá? Então, eu estou conseguindo passar aqui o que eu realmente queria para vocês, tá? Então, vamos continuar aqui. Dar ao usuário a possibilidade de escolher qual programa ele deseja executar. Isso daqui é uma função do sistema operacional, né? Através de um prompt de comandos. O que é um prompt de comandos ou um shell? Pessoal, isso aqui é um shell, ó. Isso aqui, ó, dir, ls, né? ls-la, né? cd ponto, vai para o diretório anterior, ó. Aí, ó. Mudar o diretório que você está é uma chamada de sistema. Vocês sabiam disso? Ó? Criar um arquivo .txt, ó, por exemplo, touch ronaldo.txt. Vocês viram que não tem ronaldo.txt aqui, né? Ó, não tem o ronaldo.txt. Eu vou criar um Ronaldo aqui, ó, touch ronaldo.txt. Ó, criei o ronaldo.txt aqui com 0 bytes, tá vendo aqui, ó? Isso daqui, para criar esse arquivo aqui, o que eu fiz? O que o programa touch fez? Ele fez uma chamada ao sistema operacional para abrir um arquivo, para criar um arquivo, tá? Então, tudo que você faz, criar um diretório, é uma chamada ao sistema operacional. Colocar um problema em execução, é uma chamada ao sistema operacional. Devolver o controle de execução do programa para o sistema operacional, é uma chamada ao sistema operacional. Estão entendendo, gente? Estão acompanhando aí qual que é a função do sistema operacional? Vocês estão pegando aí o espírito da coisa? Quero ouvir de vocês aí, tá? Tá clarificando qual que é a função, como que você vai fazer, qual que é o nosso objetivo final de fazer um... Ah, ótimo, ótimo. Então vamos lá. Então vamos continuar aqui, ó. Vamos lá. Então, ó, sistema operacional pode ser monousuário, monotarefa, tá? Ele pode ser monousuário, multitarefa. Ele pode ser multiusuário e multitarefa, tá? Com uma tarefa por usuário ou várias tarefas por usuário, tá? Então tem essas variações aí. O sistema operacional rodando em uma máquina pode ainda executar programas de um único usuário por vez, que seria o sistema monousuário, ou executar programas de vários usuários ao mesmo tempo, né? O sistema operacional é um loop infinito, né? Então esse shell, ele é um loop infinito, ele fica esperando você digitar alguma coisa, né? O shell, né? Esse shell aqui. O shell não faz parte do sistema operacional, tá? Esse shell aqui é só mais uma coisa que o sistema operacional está executando. E esse shell aqui, ele vai criar programas também. Ele fica incumbido de criar programas, tá? Ele não tem Ele é um loop infinito, ele fica esperando ele digitar alguma coisa. Ele digita, você exibe aí, quando você dá enter, ele vê se o comando existe ou não. Se o comando não existe, ele vai falar que o comando não é encontrado. Tá vendo aqui, ó? Command not found, tá? Isso aqui é um shell, tá? Mas não faz parte do SO, né? Porém, temos... então, veja bem, ó.
O sistema operacional é um loop infinito, né? Porém, como temos apenas um processador, esse processador ou está executando o programa do usuário ou ele está executando o sistema operacional. Então, isso aqui é um conceito fundamental para você que está na aula agora. Ó, o sistema, você tem um processador só, certo? Ou esse processador, presta atenção no que eu vou falar agora. Você tem um único processador, você não está com uma máquina com vários núcleos, porque a CPU tem vários núcleos de processamento, você não tem nada disso. Sua máquina é uma máquina simplesinha aí, que você comprou de 20 anos atrás, você comprou no Mercado Livre. Eu tenho uma coleção aqui em casa. Eu costumo guardar coisa antiga, né? Então, assim, você só tem um processador e você, vamos dizer assim, você só tem um processador. Esse processador, ou ele está executando o programa de usuário, uma parte do programa do usuário, ou ele está executando o sistema operacional. Se você tem vários programas, ele deve estar executando um desses programas ou o sistema operacional, tá certo? Quando que ele passa a executar o sistema operacional? Quando o programa ele cai numa armadilha, né? Por isso que chama trap, armadilha. Você cai na armadilha, você entrou dentro do sistema operacional. Aí o sistema operacional fez o que você queria, o sistema operacional devolve a execução para você, você sai da armadilha, né? Só que aí você tem que fazer as outras coisas que você queria ali, com os dados que o sistema operacional te forneceu, e aí retornar o controle de execução para o sistema operacional, para o seu programa terminar. Se o seu programa não terminar devolvendo o controle para o sistema operacional, tem falha de segmentação, tá? Então, vamos lá. Então, continuando aqui, né? Quais são os principais objetivos do sistema operacional, né? Então, propiciar o controle racional do poder de processamento da CPU. O sistema operacional ele vai gerenciar recursos, tá? Então, a CPU é um dos recursos que o sistema operacional ele está gerenciando. O que ele está gerenciando da CPU? Né? É o tempo de CPU. Né? Então, por exemplo, se você vai executar vários processos, você vai dar um pouquinho do tempo da CPU para cada um desses processos poderem executar. Eles não vão executar ao mesmo tempo, mas eles todos vão ser atendidos, tá? Então, você executa A, executa B, executa C, executa o sistema operacional, né? Aí volta e executa A, certo? Você vai fazer um... Ou não necessariamente nessa ordem, né? Por exemplo, se C chamou o sistema operacional, depois de C, você executa o sistema operacional, volta em C, mas de repente C faz outra chamada do sistema operacional e ele fica bloqueado. Aí você vai chamar A, entendeu? Então tem umas políticas aí de tempo que eu vou explicar depois, que essas políticas elas são chamadas de políticas de escalonamento, tá? Então, você tem mecanismos de controle implementados em hardware e software. Esse mecanismo de controle inclui bloqueio de processos que chamam rotinas do sistema operacional, mas o sistema não tem o recurso disponível para o processo do momento, no caso de sistemas multitarefa. Então, por exemplo, né, você é um processo, o que é um processo? Tecnicamente, a gente chama de processo, é um programa em execução, um programa de usuário em execução, ou um programa do sistema operacional em execução, um utilitário como o Shell, por exemplo, é chamado de processo. Tá? Então, processo é um programa em execução, pode ser um Shell, pode ser um programa do usuário, pode ser um daemon. Um daemon, o que é? Um processo residente, né, na memória, que fica executando ali. Né? Se você der Ctrl+Alt+Del aqui no Windows, né, vou dar um Ctrl+Alt+Del aqui para vocês verem, né? Vocês vão abrir aqui o gerenciador de processos, tá? Então, não sei se vocês viram aí, ó, gerenciador de tarefas, tá? Ó, você tem várias coisas executando que você nem sabe que está executando aqui, ó. Por exemplo, você tem o Ubuntu, você tem o Windows Explorer, e aí você tem processos aqui, ó. Olha o tanto de processos que você tem executando aqui, ó. Tá? Tudo isso daqui está gastando memória, tá? Tá vendo aqui, ó? Tem coisas que você nem sabe. O que é esse consurrogate aqui? Não sei. Mas ele tá usando aí, tá gastando memória, tá? Então, olha o tanto, ó. Até o Microsoft Edge está executando aqui, ó. Por que ele está executando? Tem alguma coisa aqui? Não sei. Tenho até medo de abrir aqui o que é. Mas, enfim, tá aí, certo? Então, você tem aí uma série de processos, tá? Que estão executando, que o sistema operacional executa aí, tá? Eu vou fechar o meu gerenciador de processos aqui, tá? Mas aí você consegue ver, ó, o tanto que você está usando de CPU, tá?
os detalhes aqui. Todo processo ele tem um negócio chamado PID, que é Process Identifier, tá? Identifica aí o número do processo, né? Então, por exemplo, o gerenciador de processos, ele tem um PID, né? Deixa eu ver aqui. Utilitários, detalhes. Ó, tá vendo aqui, ó? Todo processo tem o seu identificador de processo, que é o PID, tá vendo aqui, ó? Aí você tem uma chamada ao sistema operacional chamada getPID, que pega o ID do processo, tá? E você tem uma chamada, por exemplo, chamada kill, por exemplo, você quer matar um processo, né? Quer ver? Eu vou matar o Notepad aqui, eu vou vir aqui, tá? E executar um kill. Cadê o gerenciador de tarefas aqui? Aqui, ó. Por exemplo, eu tenho o meu aplicativo aqui, que é o, deixa eu ver aqui, cadê o Notepad++ aqui, tá? Eu vou vir aqui, finalizar tarefa. Eu mando um sinal e mato o processo. Cadê o negócio? Eu matei ele, tá? Então, para matar um processo, você também usa uma chamada do sistema operacional para matar o seu processo, tá? O que é um bloqueio de um processo? O bloqueio de um processo é assim, por exemplo, você tem o seu disco flexível, o seu disco rígido está sendo utilizado. Aí você tem um programa que quer ler no disco rígido. Pô, mas o disco rígido está sendo utilizado. O que eu faço com esse processo, esse programa? Para de executar e fica quietinho aí. Eu vou ficar executando um programa que está esperando alguma coisa que está sendo ocupada por outro processo e gastando tempo de CPU executando esse processo que está querendo uma coisa que está sendo usada e que não é a vez dele de usar. Não, ele vai ficar bloqueado, tá? Bloquear é diferente de suspender, porque suspender o processo, o que é suspender um processo? Porque acabou o tempo dele de execução. Então, cada processo ele vai ter uma fatia de tempo para executar, tá? Acabou aquela fatia de tempo, ele é suspenso, tá? Então, você tem também a suspensão de processos cuja fatia de tempo acabou, tá? Aí você tem outras coisas que o sistema operacional ele faz, por exemplo, quando você pede para ler um disco, você pode ler o disco por entrada e saída ou você pode ler o disco por DMA, tá? No nosso sisteminha, no Pepão OS, tá? A gente não vai fazer a leitura do disco rígido por DMA, a gente vai fazer leitura por entrada e saída mesmo, tá? A gente vai codificar também rotinas para o tratamento de interrupções de hardware e de interrupções de software, que são as chamadas ao sistema, tá? Mas a gente vai começar definindo rotinas para tratamento de interrupções de hardware. Que tipo de interrupções de hardware que você tem? Por exemplo, você tem um relógio, tá? O relógio do processador aí, que ó, 43 minutos de novo. Nossa, o tempo urge, tá? Por exemplo, o relógio, né? O relógio ele fica ticando, né? Digamos, 10 milissegundos ele dá uma interrupção no processador. Aí o processador ele vai chamar a rotina do relógio para tratar essa interrupção no relógio. Vocês aprenderam esse negócio de interrupções aí ou não aprenderam direito? Quando vocês fizeram microcontroladores, vocês aprenderam o que é interrupção de hardware? Como que trata a interrupção de hardware? Vocês têm essa noção do que é uma interrupção de hardware? Como que ela é tratada? Vocês sabem isso? Como é que é? Você está fazendo micro agora, então você não sabe direito. Você vai aprender aí, tá? Mas assim, aqui é a mesma coisa, tá? Então, as interrupções de hardware, elas são tratadas, tá? Então, quando o sistema operacional ele inicializa, ele vai carregar na memória vários descritores, tá? Então, ele vai carregar também os descritores ele vai carregar os descritores de segmento, tá? E ele vai também carregar o vetor de interrupção, que é o conjunto de rotinas que vai ser utilizada para tratar a interrupção, tá? Uma outra coisa que o sistema operacional permite é o uso de quantidades de memória maiores do que a memória física. E isso de forma automática. Essa técnica é chamada de memória virtual e a gente vai falar sobre ela numa outra aula síncrona, né? A gente vai ter uma aula síncrona só sobre memória virtual, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais de detalhes sobre como que é estruturado o sistema operacional, como é que é a estrutura interna do sistema operacional, tá? Então, ó, o objetivo do sistema operacional é controlar a máquina e os programas do usuário. O sistema operacional
deve ter acesso a todos os recursos da máquina. Não faz sentido você ter um sistema que vai controlar a máquina e não ter acesso a todos os recursos dela, né? Então vai ter todo acesso a todos os recursos. Deve rodar, portanto, no nível de privilégio 0. Então, grava isso na sua mente. O nível de privilégio 0 é o nível de privilégio mais alto que um software pode ter. Software básico ou software usuário. É o nível de privilégio máximo. Tá? Isso aí está me chamando de anel de privilégio. Então, se a CPU não proporcionar esse nível de privilégio, ele deve ser implementado em software. Então, se sua CPU for um 8088, você vai querer rodar o Minix nela, tá? No 8088, o Minix roda no 8088, tá? Só que o Minix ele implementa isso daí, essa questão da proteção de memória, do nível de privilégio, ele implementa isso daí por software, tá? As CPUs modernas, elas implementam esse negócio de nível de privilégio por hardware, tá? Então, tudo que é implementável por software pode ser implementável por hardware também, tá? Então, só que o programa de usuário, tá? Ele roda no nível de privilégio menor, exceto o DOS, né? Porque o DOS o DOS, se você estiver rodando o DOS, você consegue fazer tudo o que você quiser na sua máquina. Escrever na memória de vídeo, escrever na trilha zero do seu disco rígido e ferrar com boot. Você consegue fazer o que você quiser, né? Você consegue fazer o diabo se você estiver rodando o DOS, tá? Então, você tem o seguinte, ó, o nível de privilégio, o programa de usuário roda no nível de privilégio 3. Então, você tem o kernel, né? Então, ó, veja que software nessa figura pode ser software de usuário ou núcleo do sistema operacional, tá? Com seus respectivos controladores de drivers, os quais podem ser ou não proprietários, né? Então, veja aqui, ó, você tem aqui o software. O software engloba tudo isso aqui, ó, tá? O software pode ser programa de usuário ou pode ser software básico. Quando eu falo software básico, eu falo kernel do sistema operacional e drivers do sistema operacional. E aqui você tem o hardware. Então, o driver controla uma interface de hardware que controla um dispositivo, tá? Então, o driver ele pode ser proprietário ou ele pode ter funções básicas aí definidas pelo SO, tá? O kernel, tá? Ele roda no nível de privilégio 0, então ele pode fazer tudo. Ele pode tudo. O kernel é o Superman aí do software, tá? Então, para isso, quando o processador estiver executando o sistema operacional, ele precisará ter acesso a todos os recursos da máquina. Então, o sistema operacional será executado em modo núcleo ou modo kernel. Modo núcleo, modo kernel, nível de privilégio 0, é tudo a mesma coisa, tá? É tudo sinônimo, tá? Observe que dizer que o sistema operacional está no modo núcleo é o mesmo que dizer que ele está com nível de privilégio 0. Acabei de falar. O que está em modo protegido, também é a mesma coisa. Modo protegido, nível de privilégio 0, tá? Ou então que está no modo kernel, é tudo sinônimo, tá? Só que o modo protegido, ele permite a você vários anéis de proteção, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o programa de usuário aqui, coloquei em azulzinho, né? Não pode ter acesso a todos os recursos da máquina. O programa de usuário deve rodar no nível de privilégio menor, pois se ele rodasse no nível de privilégio maior, ele poderia quebrar a máquina, tá? Quando a máquina inicia, ela está no modo real, modo limitado de processamento. E nesse modo, o acesso de nível de privilégio por hardware não está disponível. Após carregar o sistema operacional, isso aqui é tudo texto meu, tá, gente? Não copiei de lugar nenhum isso aqui. Ó. Após carregar o sistema operacional na memória, o processador é mudado para o nível de privilégio 0. Então, temos o sistema operacional carregado. Se o SO coloca um programa de usuário em execução, o nível de privilégio da CPU passa a ser o nível 3. Então, vejam. Quem vai colocar o programa de usuário em execução? Vai ser o núcleo do sistema operacional. Ele vai colocar esse programa em execução aqui a partir de uma chamada ao sistema. Tá? Então, você tem uma chamada aí que coloca o programa de usuário em execução. Quando você coloca o programa de usuário em execução, a CPU muda o nível de privilégio dela. Ela vai para o nível de privilégio 3. Tá? Quando o usuário devolve o controle para o sistema operacional, tá? O nível de privilégio da CPU volta a ser o nível de privilégio 0. Tá? Se o SO coloca um programa de usuário, o nível de privilégio passa a ser o nível 3. A CPU não sai mais desse nível de privilégio, a menos que aconteça uma interrupção de hardware ou software. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo... deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês aqui. A gente viu um exemplo, tá?
Aqui, ó, a gente acabou de ver um exemplo, né? Quer ver, ó? CD01, write, vim, asmewrite.s. Tá aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Quando você coloca esse programa em execução, falou, acabou o tempo aqui. Acabou o tempo aqui. Sua chamada termina em 10 minutos, vixe. Tá, pessoal, vamos criar aqui então. Peraí, deixa eu ver aqui como é que tá a gravação. 50 minutos, já foi mais 50 minutos, tá? Mas vocês aguentam firme aí, né? Mas vocês aguentam mais uma horinha aí, né? Dá pra aguentar mais uma horinha aí, né? Vou criar um novo aqui, um novo Google Meet aqui, nova reunião. Copiar aqui. Vou colocar aqui. Então, vou fazer o seguinte, esperar todo mundo sair aí, tá? Parar a gravação aqui para a gente poder continuar aí.